Vamos nos preparando, vamos fechando os nossos olhos, nos tranquilizando. Esses momentos são só nossos, de cada um que aqui veio essa noite, se dispor a vir, para receber o auxílio do alto. Então convido a todos para que possam fechar os olhos. A melhor posição nas cadeiras, confortável, descruze os braços e as pernas. Se sinta confortável, desocupe a mão, se possível, para que dessa forma, estando mais tranquilos, deixando para o lado de fora tudo o que nos preocupou no dia de hoje e possamos assim nos preparar para receber o auxílio que aqui viemos buscar nesta noite. Então é com gratidão e com muita alegria que aqui nos encontramos, entre irmãos, nesta casa abençoada. E desta forma, com carinho, nós vamos convidando os nossos anjos da guarda, ou os nossos mentores, como costumamos chamar, que possam estar junto a nós, intercedendo por nós naquilo que nós mais estivermos necessitados. E assim, aproveitamos para agradecer por toda a paciência, por todo o carinho, por toda a dedicação, por toda a intercessão que tem para conosco. Obrigada, amigos. Formamos um grupo ainda maior e todos juntos levamos o nosso pensamento em prece até Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, a Mãe espiritual de todos nós. Que Maria possa nos envolver no seu manto de luz, nos fortalecendo, nos equilibrando, para que esse amor que temos no peito possa crescer a cada dia. Leva a nossa prece, Senhor, até as esferas do nosso Mestre Jesus. Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome. E como Tu mesmo disseste, quando 2 ou mais estivessem reunidos, aqui estaria presente. Te agradecemos por tudo o que faz por nós, por tudo o que já fez, por todo o amor e por toda a compaixão com que nos envolve. Intercede por todos nós que aqui veio nesta casa hoje, junto ao Pai da vida, este Pai de amor, de bondade e de infinita misericórdia. Obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade de mais um dia em nossas vidas, por ter acordado do dia de hoje, por estarmos aqui nesta casa, por tudo que nos dá, Senhor. Muitas vezes não compreendemos, não sabemos bem o que está acontecendo, mas sabemos que é com a Tua graça e com a Tua misericórdia, e que um dia nós vamos compreender. Te agradecemos, Pai. E como Jesus nos ensinou, para chegarmos mais perto de Ti, nós vamos dizendo mentalmente: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós haveremos de perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois só Teu são o poder, o reino, a glória e o amor, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Você pode acender para mim, por favor? Obrigada. Boa noite, gente, para quem eu não cumprimentei. Para quem vem a primeira vez, seja bem-vinda. É com muita alegria que te recebemos, viu? Depois a gente bate um papo, tá bom? Seja bem-vinda. E hoje a gente foi convidada para estar dando continuidade ao nosso estudo, em que a gente está estudando esse mês, eu não pus na lousa ainda, mas é o Sermão da Montanha. E principalmente 3 bem-aventuranças, né?
E a gente vai estar refletindo sobre a parte mais importante que a gente tem dos ensinamentos de Jesus, que é o Sermão da Montanha ou do Monte, que segundo Jesus é a chave da felicidade. Olha como é importante, às vezes a gente não parou para pensar o quão importante é o Sermão da Montanha. E é a bem-aventurança que diz, que a gente vai estar refletindo hoje, na noite de hoje. Bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça e os que padecem perseguição. Como já foi falado a semana passada, está no Evangelho de Mateus, nos versículos 5, 6 e 10. Os outros todos nós vamos refletir nas próximas semanas, tá? Nós vamos estudar todo o Evangelho de Mateus. E hoje a gente vai estar falando sobre loucura e sanidade. O que vem a ser isso? Nós estamos diante de novos tempos, né? Exigindo de nós novas atitudes. A gente não pode ficar sempre no comodismo, no conformismo, sempre do mesmo jeito. Do jeito que está o mundo, a gente precisa ter alguma atitude, tomar alguma atitude, né? E é preciso a gente despertar para essas questões centrais da vida. A gente não pode passar aqui, cresci, viver, trabalhei, é uma vida muito morna. Então a gente tem que despertar para essas questões que são tão importantes, que é da espiritualidade, né? E o objetivo da Casa Espírita é esse, é despertar consciências, é dar uma direção espiritual, é mostrar o norte, é mostrar o caminho, é ensinar a ter um foco, né? Para que você, naqueles momentos mais difíceis, você sabe aonde se apegar. Você tem um porto seguro, né? E a melhor direção que a gente pode transmitir é do Evangelho de Jesus, com certeza. É no Evangelho que a gente tem a parte principal dos ensinamentos, que é a parte moral, tá? O nosso modo de vida, se a gente prestar atenção, ele está meio que em crise, né? Parece que uma conspiração generalizada contra a dignidade moral, né? O mundo, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, conquista material, tudo que a gente estudou o ano passado, lembra? A gente estudou com o desenvolvimento da internet, enfim, de toda aquela tecnologia, a gente não tem a felicidade plena como Jesus promete. Como é que a gente chega lá? É essa reflexão que a gente vai fazer, né? Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, a depressão é a doença que mais vai atingir a humanidade nos próximos tempos. Que ela vai matar mais do que o câncer e as doenças cardíacas, que são hoje os recordes, né? Por quê? Porque as pessoas estão perdidas, elas não têm um norte, passam por dificuldades, passam por aflição, por miséria, decepção, enfim, e aí não tem aonde se apegar, não tem uma direção espiritual. E esse é o nosso objetivo aqui, é dar uma direção espiritual. É o que a gente propõe através das palestras, é o que a gente propõe através da escola de aprendiz, né? Então, novos tempos exigem novas atitudes, eu preciso tomar uma atitude. E aí, essa conquista é um desafio, essa conquista da dignidade moral, de seguir os princípios do Evangelho do Mestre, é um desafio, porque tem que ser vivenciado das pequenas coisas. Jesus não nos pede grandes coisas, sim pequenas coisas. O hábito faz o monge, a gente conhece esse ditado. Então, nas pequenas coisas do dia a dia que a gente vai conquistando essa dignidade moral. O mundo, gente, o mundo que a gente vive é o reflexo do que a gente traz do nosso coração. Se a gente não está contente, a gente tem que mudar. Mudar aonde? Não adianta pedir lá para o presidente, para o governador, para o prefeito. Tem que mudar nós mesmos, começar por nós, pelas nossas atitudes. Aonde a gente está, no meio que a gente está, no nosso lar, na sociedade, com os amigos, com os vizinhos, é por aí. Começa com a gente, né? E entre os mais importantes temas do Evangelho, há de se destacar o Sermão da Montanha, ou do Monte, como a gente fala aqui, né? É uma síntese, como diz o Nivaldo semana passada, que rege toda a humanidade. Todas as religiões convergem por esse mesmo tema. Então,
Só que às vezes interpretam diferente, né? É um patrimônio universal das religiões. E o dia que a humanidade e os povos perceberem e praticarem realmente, isso está levando algum tempo, já levou 2023, 2024 que estamos aqui, mas é uma coisa muito lenta, mas vai conseguir. O dia que a gente conseguir praticar esses ensinamentos de Jesus que constam no Evangelho, né? No Sermão da Montanha, a gente vai ter uma humanidade mais próspera e feliz, com certeza, né? Segundo Jesus, o Sermão da Montanha é a chave da felicidade. O Evangelho é o coração da Bíblia. E o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho, é a parte principal. E foi no Sermão da Montanha que Jesus pregou as 8 bem-aventuranças e nos ensinou o Pai Nosso. São 8 bem-aventuranças. Aqui a gente, esse mês, vai estar refletindo sobre 3. Tá? Muitos não compreendem o Sermão da Montanha, né? Falam, mas ensinou, mas eu não sou feliz, não acontece nada comigo. Por quê? Falta fé, falta confiança que isso pode acontecer, né? O que é ser um bem-aventurado? A gente está falando aqui, mas eu não expliquei. O que vocês acham que é o ser um bem-aventurado? É ser feliz, né? A tradução é ser feliz. Seus ensinamentos destinam-se a todos, aos pobres, ricos, sábios, humildes, a todo mundo, né? Porque todos poderíamos ser felizes, bastando que tivéssemos a fé é sinônimo de confiança, e a prática da caridade, né? Quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, felizes os que choram, porque serão consolados, você vai dizer, mas é meio esquisito, né? Então ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento é a moeda com a qual pagamos as faltas dos nossos erros em vidas passadas. Ou nessa também, né? Em nossa ignorância, nós cometemos faltas e não dá para ficar impune. A gente paga com a mesma moeda, né? Então, todos aqueles que sofrem têm muita conta para pagar com a justiça divina. Eu devo ter uma conta grande. As lágrimas de sofrimento, quando suportadas resignadamente, lavam as manchas da consciência e purificam o espírito. Por isso, Jesus diz que são felizes os que choram, porque já iniciaram o resgate dos débitos anteriores. Embora a terra nos reserve lágrimas, né? Suaves consolações nos esperam no mundo dos espíritos, onde estaremos libertos dos remorsos, né? Por aquilo que a gente praticou e não gostou, né? Então, o Espírito André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, nos recomenda, referente a esse. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele diz assim, enquanto é tempo, elimine tanto quanto possível aqueles defeitos apenas conhecidos da convivência mais íntima. Só nós sabemos. Dá só algum exemplo. Gritaria e cólera, birra, insatisfação e mesquinhez, grosseria e melindre, descaso, ciúme, prepotência e desatenção, censura e tirania, revolta, intriga, indelicadeza, desrespeito, ironia, preguiça, indiferença. Gente, aí vai. Tudo isso leva à loucura. Isso está só às vezes na intimidade da gente, ninguém está vendo, mas a gente está lá praticando isso. Não fica impune, volta para a gente. E aí a gente fica infeliz. Então, o quanto antes a gente conseguir modificar esse padrão de ação, esse padrão de sentimento, vai ser melhor para nós. As imperfeições, todas essas que a gente falou aqui, ainda que ausentes da legislação dos homens, que são coisas assim tão superficiais, não foge ao código divino. Deus está vendo tudo. Não tem nada que você faça, nós façamos de certo ou errado, que um dia alguém não venha descobrir. Se não descobrir aquilo, no plano espiritual a gente vai ter que acertar contas, né?
Então, por que não se renovar? Antes que a lei de causa e efeito pegue a gente, né? E quando Jesus diz, daí já na outra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ver em que caso isso acontece. A justiça da terra a gente já percebeu que é falha, né? Ignora as causas profundas que levam alguém a cometer uma falta, por isso julga superficialmente. Além disso, quantos crimes não ficam impunes? A gente vê no nosso dia a dia quanta injustiça diariamente, né? Uma quantidade enorme de erros que ferem o nosso próximo, mas que a justiça não castiga, não pune, não faz nada. A gente fala que a gente tem muita impunidade, principalmente no nosso país, né? Vocês acham que vai ficar por isso? Não vai ficar por isso. Com certeza não. Porque embora a gente possa iludir a justiça da terra, a justiça de Deus, essa não falha, tá? E Jesus, que é profundo conhecedor da lei de compensação, que diz que cada um de nós movimenta as próprias energias, ele diz: não te importes se sofres injustiças, ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça dos homens. No mundo espiritual, para onde irás mais cedo ou mais tarde, pontifica um juiz incorruptível, e ele te fartará de justiça. Então, aquilo que faltar para nós vai ser lá. Ah, ninguém está vendo. Está vendo sim, gente. A nossa consciência registra tudo, né? E aí, André Luiz complementa nessa mesma, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, com um alerta que diz assim: consequências. Os erros de vidas passadas são corrigidos através da reencarnação. Não foi que a gente falou no começo? Ontem cometeste um engano e hoje sofre as condições mais diversas, as consequências mais diversas. Se nós, vou dar exemplo, porque às vezes a gente fala assim, fica muito superficial. Se nós traímos o amor e a confiança do companheiro, hoje vivemos dolorosos momentos no campo do afeto. Se atentamos contra a missão sublime da maternidade, por exemplo, hoje experimentamos a frustração de não gerar filhos. Não fica impune, alguma coisa tem que acontecer. Se abusamos das condições de poder e autoridade, injustiças inexplicáveis frequentam o nosso caminho. Você fala, ai, Deus é injusto, esqueceu de mim. Não, eu estou pagando dívida. Dívida que eu cometi lá no passado, em vidas anteriores. Se nós negligenciamos sérios compromissos familiares, a parentela nos cobra dedicação e sacrifício. Se a gente jogou com o sofrimento, com o sentimento nobre dos outros, desajustes e inibições nos afligem a sexualidade. Se a gente cedeu aos prazeres e excessos de toda a natureza, ninguém está vendo, né? Enfermidades limitantes nos disciplinam a vida. Se dilapidaste bens nas loucuras da prodigalidade, a bolsa vazia te ensina a lição do equilíbrio. Né? Tem gente que trabalha, não consegue juntar, não consegue fazer um pé de meia. Não... Por que será? Com certeza, se ela aqui está fazendo tudo que está certinho, as causas estão nas vidas passadas. Se a gente foi muito arrogante, a gente aprende as lições do sofrimento com humildade. Se a gente amontoou muito tesouro por egoísmo, horas difíceis, nós vamos passar porque a gente vai ter que pedir solidariedade dos outros. Se a gente plantou na intimidade as sementes do ódio, colheremos a amargura na obsessão e na doença mental. Então você veja que tudo tem um retorno, né? Ninguém escapa à lei de causa e efeito. Ontem, débito com código divino. Hoje, a cobrança da dívida. Vamos refletir no último. O Evangelho de Mateus escreve, no versículo 10. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus.
As nobres ideias que fazem com que a humanidade avance espiritual, moral, política e materialmente, sempre tem opositores, né? Tudo que vai deslanchar para desenvolver, tem aqueles que se apropriam daquela ideia, não tem? Infelizmente, a gente ainda vive momentos assim, por isso que eu falei que a gente ainda vive momentos de crise. Se apropria daquela ideia, mas isso não fica impune. No plano espiritual, Jesus disse, nós teremos a recompensa divina aos homens esclarecidos e de boa vontade que lutam para que a justiça reine em todos os setores da atividade humana. Então, vale a pena sempre fazer o bem, pensar no bem, acreditar no bem, ter fé, acordar todo dia com esperança, hoje vai ser melhor do que ontem. Vale a pena ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu sempre levanto e falo assim, não, hoje eu vou ser uma pessoa melhor. A cada dia que passa, a gente pode ser melhor. Porque aí nós estamos aqui para isso, para aprender, né? A gente não está aqui de férias. Não está aqui para trabalhar e ficar de férias. Não, estou aqui para aprender. Então, André Luiz complementa a respeito no item 10, né? Que ele diz assim, viveste angústia indescritível quando a morte te arrebatou ao convívio a presença física doente mais querido. Mas, entretanto, apesar da aflição, a gente consegue superar e segue em frente, não é? Se a gente padeceu profunda tristeza quando o companheiro te desconheceu o carinho e a dedicação de muitos anos, ferindo-te a alma com atitudes indignas, contudo, apesar das lágrimas que te orvalharam a face, o tempo esvaneceu as injúrias e prosseguiste. Então, nós somos consolados. A gente não fica muito tempo com aquela dor moral, com aquela dor no peito. A gente é consolado. A mesma coisa é na desilusão. O consolo, o conforto vem. Se a gente percebe a derrota, o consolo vem. Sempre somos ajudados, né? E tem um que diz assim, se sofreste o golpe da frustração quando notaste indiferença a teus gestos de fraternidade e auxílio, apesar da revolta que te consumia as horas, recebeste o abraço solidário e a palavra amiga reerguendo-te sempre. Quantas vezes a gente não recebe uma mensagem fortalecedora, um abraço de um amigo, de um conhecido, que te põe para cima e você pode ajudar? Isso é um presente de Deus. É um presente que Ele envia através dos mentores. Vai lá, ó, abraça aquele fulaninho, agora que ele está precisando de um abraço. Abraça aquela companheira, abraça aquele filho, aquela esposa, enfim, aquele marido que está precisando daquele momento. São pequenos presentes que a gente recebe, que são enviados, né? Que a gente só tem que agradecer, né? Então, não digas nunca, diz assim, que perdeste a esperança e observa que a bondade divina sempre te socorreu na hora mais difícil, né? Mantenha a fé perante as dificuldades e recorda que a doutrina espírita te ajuda a compreender o significado da dor, ensinando que o sofrimento de hoje é o resultado da perturbação que a gente sofreu ontem, né? Inspiremos-nos no Evangelho para o esforço constante da renovação íntima, para a gente não ficar com aqueles defeitos todos que a gente falou lá no começo, né? E confiar no amor de Jesus, que Ele espera que a gente volte para o plano espiritual mais leve. Confia nisso, trabalha nisso diariamente, né? Emmanuel nos mostra, Emmanuel, a gente já falou aqui, né, que é o mentor do Chico Xavier, né, que publicou aí mais, acho que chegou aos 500 livros quase, né, Nivaldo? Por aí. Quase 500, né? Então, 450, 60, 70, sei lá, a gente já perdeu a conta dos livros, né? E ele diz, Emmanuel nos mostra que o título de bem-aventurado, o que exige de nós? O que nós precisamos para conquistar esse título de ser aventurado, de sermos felizes diante de uma aprovação? Ele diz assim, saber aceitar o sacrifício e o sofrimento. Saber aceitar com resignação. Encontrar alegria na simplicidade e na paz. Porque às vezes a gente é feliz e não sabe.
É nas pequenas coisas, numa pequena flor, no sorriso de uma criança, sabe? É a coisa mais bonita, gente. É o amanhecer do sol, entardecer, tem tantas coisas na natureza. Se a gente para um instante para contemplar, e a nossa vivência do dia a dia, se acordar de manhã, levantar e falar assim, eu vou anotar tudo que aconteceu de bom comigo hoje e vou pôr numa folha. E vou desse lado anotar tudo que aconteceu de ruim. As coisas que aconteceram de bom vão ser muito maiores, a lista vai ser muito maior do que as coisas que aconteceram de mal. Então é para a gente se apegar a essas coisas boas, a gente se valorizar, valorizar a simplicidade, a amizade, a família, enfim, os amigos, tudo aquilo que é bom, que às vezes a gente não pega, mas que a gente sente com o coração. Aí que está a felicidade. A gente não... eu vou ser só feliz quando eu tiver um carro novo. Você tem um carro novo, você não é feliz. Já conquistou aquilo, já acabou. Aquele momento passou, né? Mas se você puder levar muita gente passear no teu carro novo, você vai ficar feliz. Vai deixar mais pessoas felizes. Enfim, é só um exemplo, né? Essas bem-aventuranças... primeiro é saber aceitar o sacrifício e o sofrimento, encontrar alegria na simplicidade e na paz, saber guardar no coração longa e divina esperança, sempre. Essas bem-aventuranças são um tesouro imenso que poucos compreendem. Por quê? Porque a maioria, quando é visitado pela dor, o que acontece? Prefere ficar na lamentação e no desespero. E aí existem muitos pobres e aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que não são bem-aventurados. Por quê? Porque tudo depende da escolha de cada um de nós. Ou eu, quando passo diante de uma dificuldade, sento, fico lastimando, chorando, ou eu vou me resignar e seguir à frente, né? Senhor, está difícil, me ajuda, faça uma prece, faça uma oração. Richard Simonetti foi um dos nossos militantes da doutrina, e ele diz assim no seu livro A Voz do Monte, que vai chegar o tempo em que o Sermão da Montanha vai ser ensinado nas escolas. Tem que começar logo cedo, vai ser ensinado para as crianças lá no comecinho, né? Porque é um código moral. Hoje sabe-se que uma criança é educada a partir do ventre da mãe. Se a mãe tem uma direção, se a mãe tem essa instrução, se ela tem esse sentimento, a criança já vai sendo educada ali, né? Portanto, amigos, se a gente deseja ser um bem-aventurado, sermos pessoas felizes, principalmente quando a gente voltar de volta para casa, para a pátria espiritual, a gente tem que buscar os ensinamentos do Sermão da Montanha. E estar de coração aberto, né? Com a fé, com a caridade presente em nossas vidas. Porque se a gente deseja um mundo melhor, tem que começar pela gente, em tudo que a gente faz, das pequenas coisas, no nosso prato do dia a dia, naquilo que a gente está fazendo, das pequenas coisas, do sorriso, numa atenção, enfim, num favor, né, que você presta para alguém. São dessas pequenas coisas que a gente cresce e se torna homens dignos de serem bem-aventurados, de serem felizes, né? Eu tenho um minutinho, vou ilustrar com uma historinha que chama assim, A Sala de Cruzes. Muitos que já ouviram, né? Um homem estava no fim de suas esperanças. Não vendo saída, ele caiu de joelhos e rezou. Senhor, eu não posso prosseguir, minha cruz é muito pesada para carregar. E Deus respondeu, meu filho, se você não pode suportar este peso, coloque sua cruz nesta sala e depois abra aquela outra porta e pegue a cruz que desejar. O homem se sentiu aliviado e disse, obrigado, Senhor. Suspirou mais tranquilo e fez o que Deus mandou. Entrou na outra sala, olhou-a todinha e viu lá no canto muitas cruzes tão altas que não chegavam ao topo. E lá no cantinho ele viu uma bem pequenininha encostada lá. Aí ele falou bem baixinho, até com vergonha sussurrou, falou assim, Senhor, eu escolhi aquela cruz. O que Deus fala, meu filho, aquela cruz é a que você deixou. Então ele deixou a dele ali, quis pegar uma outra e a dele era menor. Qual é a moral da história?
não desanima, gente. Não desanima, porque pior que a gente possa estar vivendo, tem alguém pior do que a gente, né? Então, carreguemos a nossa cruz com amor, com fé, com confiança, sejamos uma pessoa do bem, né? Que essa loucura, dessa crise toda que tenta assolar o mundo, não vai tomar conta de nós. A gente vai ser uma pessoa saudável, com confiança, com esperança, com fé, de que nós temos o amparo de Jesus. Jesus não está longe de nós, não. Ele está bem pertinho de nós. A gente é que não coloca uma barreira muito grande. Do quê? De imperfeição, de briga, de ódio no nosso coração, que não permite a aproximação. Na medida em que a gente se eleva um pouquinho, você faz uma oração, você pratica o bem, e consegue se aproximar e mandar os seus mensageiros para nos ajudar, para sermos uma pessoa feliz. Beleza? Muito bem. A gente vai aproveitar esses instantes finais, então, para agradecer. Agradeço profundamente a presença de todos, a confiança em dirigir a palavra e trazer os ensinamentos do Mestre. Que o Mestre possa nos abençoar mais uma vez no nosso esforço de sermos pessoas melhores. E como nos ensinaste na prática da caridade, eu vou convidar todos para praticarmos o gesto de caridade, orando, vibrando por todos aqueles que sofrem, sejam do corpo ou do espírito, por todos os nomes que foram colocados nessa caixinha de vibrações, para que possam ser confortados, para que possam ser consolados. Pedimos pelas águas que estão sobre a mesa, para que possam ser fluidificadas, e cada um que quer beber vai tomar o remédio que necessita. Pedimos pelos nossos familiares, por aqueles que lá deixamos, por aquele caso difícil que cada um de nós gostaria de enviar um abraço, um socorro, um bálsamo. Por fim, rogamos a Jesus por nós mesmos, que possamos sair daqui mais fortalecidos, com o coração cheio de fé, de esperança, de dias melhores.